situação muito difícil, que o preso não poderia trabalhar na rua, não, que ia ferir os direitos humanos. Eu não dei conta de entender isso até ontem. Mas que tal a gente procurar gente para nos ajudar? Que tal os primeiros, os primeiros infratores que começarem a roubar, assaltar, que ele pague no próximo dia, no dia adiante, ele fica preso lá e já começa a pagar essa pena dele, que vai intimidando os outros, né? Volto a dizer, nós não temos conhecimento da lei, mas tem uma frase assim que o maior sábio não é aquele que sabe tudo, mas é o que busca os conhecimentos. Nós estamos aqui, nós podemos buscar, quem sabe a gente consegue, né? Esses ladrãozinhos aí que fica furtando coisas assim, vai pagar e vai sentir vergonha, ele pode pensar, você citou o exemplo, né? Presidente, só um minutinho. Assim, muitas vezes eu concordo com algumas coisas e discordo do outro lado. Nós, principalmente vereadores, poder público, tudo, se nós investir nos trabalhos sociais, levar esse trabalho para as escolas, com certeza, no futuro a gente vai tirar muito menino da rua, né? Porque eu acho que está faltando é isso. É falta de quê? Falta de amor com o próximo, com as crianças, com os adolescentes. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com adolescentes, com crianças e adolescentes. Eu sou defensor mesmo dos adolescentes, dos jovens, porque precisa de estar com eles, tem que estar do lado deles. Enquanto os pais estão trabalhando, tem que ter alguma coisa. Principalmente o esporte. Através do esporte, a gente consegue tirar esses meninos da rua. Eu falo que eu vou falar aqui, eu não gosto nem de falar do que eu faço, não. Eu faço para Deus. Todo final de semana, todo sábado, 1h da tarde até as 4, de 1 até 2, 3, eu estou com as crianças lá no polo esportivo, trabalhando com eles, com futebol. Tem atletismo, tem futebol, tem reunião, os meninos vão para a igreja evangélica, católica, importante que procura Deus. Eu acho que nós precisamos mais de investir nessa área social, na área de esporte. Em qualquer trabalho social que a gente faça com essas crianças, nós conseguimos tirar eles da rua. Aí nós vamos ver, né, no futuro, a gente com certeza vê esse jovem na faculdade. Hoje eu estou em exemplo lá, que jovem começou comigo com 7 anos de idade, hoje eu tenho 7 fazendo faculdade. Então, isso é orgulho para a gente ver isso, né? Isso serve de exemplo para nós, vereadores, se cada um fazer um pouquinho, né? Tirar um pouquinho da rua, 10, 20 meninos, nós vamos tirar aí 100, 200 meninos da rua todo ano. Esse 100 vai transformar em 200, 400, com certeza daqui 10, 20 anos, nós não vai ter a violência que tem, não. Precisamos de investir mais no trabalho social com eles. Obrigado. Tá certo. Senhor secretário, proceda a leitura da correspondência, temos leitura de um convite. Por favor. Projeto Minhas Mãozinhas Fazendo Arte. Você está convidado para a apresentação do projeto Minhas Mãozinhas Fazendo Arte, que será no dia 25/10, às 17 horas, no CEMEI, Cantinho da Esperança. Sua presença será muito importante. Ministério da Saúde, Secretaria Executivo Fundacional de Saúde, pagamento de teto municipal da Rede Brasil Sem Miséria, valor de R$ 1.323.033. Dia 25/10. Sexta-feira, né? 25/10, às 17 horas. Fica aí o convite lá para Cantinho da Esperança, gente. Quem puder comparecer. Aqui no Romeu Duarte, aqui naquela avenida, né? Cantinho da Esperança é aquela avenida. Aqui não tem o endereço, não. É o Cantinho da Esperança, eu sei, é ali, é logo ali. Parece que uma rua descendo assim, ó, muito. Mas é perto uma coisa, não tem erro, não. Dá para a gente achar. Prossiga. Secretaria, Ministério da Saúde também, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Municipal de Saúde Nova Serrana, pagamento fixo
municipal, valor R$ 171.543,67. Senhor secretário, por favor, a leitura da matéria do Legislativo. Tem mais uma matéria do Executivo. Projeto, tem um ofício, projeto de lei. Projeto de lei 070. 070/2013, autoriza o município de Nova Serrana a alienar bens públicos e dá outras providências. Parecer jurídico, agora do Legislativo, né? Certo. Parecer jurídico do projeto de lei número 045/2013. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu peço a dispensa da leitura das comissões desse projeto, se assim o plenário concordar, que não faça a leitura desses pareceres das comissões, e sim leia só o projeto em si. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Sim, está aprovado. Pode ler só o... Projeto de lei 045/2013. Autoriza o município de Nova Serrana a parcelar valores devidos por permissionários de transporte individual de passageiro nas modalidades de táxi, mototáxi e dá outras providências. O prefeito municipal de Nova Serrana, no exercício de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de Nova Serrana aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a conceder refinanciamento de quantias devidas ao município por adquirentes de permissões para prestação de serviço público de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, nas modalidades táxi, mototáxi, mediante assinatura do termo de adesão. Artigo 2º. O parcelamento refere-se ao preço pactuado pela permissão do serviço público e que se encontra em atraso até 31 de 12 de 2012 e que se acham lançadas na dívida ativa municipal, aí compreendidos o principal juros e multas cabíveis. Artigo 3º. O prazo máximo do parcelamento não poderá exceder 30 meses consecutivos e ininterruptos, sendo que o descumprimento de uma parcela implicará no vencimento automático das demais prestações, perda do direito de pedir novo benefício de parcelamento e na perda da permissão da prestação do serviço público. Artigo 4º. Esta lei deverá ser regulamentada através do decreto editado pelo Executivo no prazo máximo de 10 dias após a sua publicação. Artigo 5º. Revogadas eventuais disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Nova Serrana, 22 de julho de 2013, Joel Pinto Martins, prefeito municipal. Em discussão, projeto de lei 045, que é o parcelamento dos taxistas, mototáxi. Aquele que quiser fazer um comentário. Presidente. Sim. Gostaria só de comentar que eu sou a favor do projeto, até porque a gente não sabe o porquê, mas por certas dificuldades ficou atrasado algumas parcelas, né? Então, eu vejo muito coerente buscar um meio de estar legalizando a situação deles perante o município e poder trabalhar tranquilo. Só queria comentar, porque foi me pedido hoje para que colocasse uma emenda nesse projeto, mas não daria nem para colocar a segunda emenda que eles querem. Mas só deixar aqui registrado que a gente vai estar buscando aí a criar um projeto que eles estão pedindo, os próprios taxistas estão pedindo, que esses táxis parem 500 metros do ponto dos outros, né? Porque está usando muito, eles chegam lá e para 10 metros, perto do ponto que é do outro, né? Então eles têm pedido isso aí, depois buscar junto com os nobres aí, para a gente estar criando um projeto, para que estabeleça para eles pelo menos 500 metros de distância, de estar parando um do ponto do outro.
né, para evitar certos transtornos. Muito obrigado. Começa a elaborar o projeto e já tem o meu voto. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Esse projeto foi muito discutido pela nossa comissão, porque, inclusive, né, estava marcada a reunião da nossa comissão, junto com a Comissão de Finanças, né, do qual é presidida pelo novo vereador Luiz, nós reunimos. Foi muito discutido. Estava prevista a participação dos interessados nesta comissão, mas nós não tivemos a participação de nenhum interessado. Então, foi bastante discutido. Esse parcelamento desta dívida interessam para esses taxistas que realmente estão em débito com o nosso município, e também a reclamação dos outros taxistas que estão em dia com as suas situações. Vereador, os taxistas estão em atraso e estão aí fazendo corridas de R$10 e não respeitando várias outras coisas que existem na lei. Enfim, todos aqui sabem a minha opinião sobre os táxis em Nova Oceânia. Realmente precisa mudar e mudar da água para o vinho. Táxi aqui não tem, precisa de ter a padronização de cor, precisa de ter a identificação de motoristas. Hoje, qualquer um pode se pegar um carro e ser o motorista de táxi. Não é bem assim. A gente precisa mudar essa situação aqui no nosso município. Realmente a coisa está bagunçada aqui na nossa cidade, e eu já tenho, já iniciei esse projeto, mas realmente é muito complicado de se fechar esse projeto com a padronização dos táxis aqui no nosso município. Mas, enfim, eu voto favorável a esse projeto, mas eu deixo aqui registrado esta situação referente aos demais taxistas que estão em dia com as suas obrigações. É necessário o parcelamento? Sim, porque eles estão em dívida com o nosso município. E tiveram taxistas também que me procuraram: vereador, desta forma esse parcelamento vai ficar apertado, assim, aquilo. Mas, como eu disse, nós não tivemos nenhum taxista participando da nossa comissão. Então fica complicado de realmente entender a necessidade desses profissionais. Mas o projeto veio, estava dentro legalmente, então a nossa comissão votou favorável e o meu voto é favorável para esse projeto, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Mas eu reforço a palavra, gente, não desiste desse projeto da legalização não, tá, gente? Porque vocês já têm isso em mente, vamos legalizar, ué. Creio que tem mais gente, vamos fazer isso aí. Assim como o novo vereador Adilson se referiu, faltou da parte deles estar participando das reuniões, faltou organização da categoria, mostrou ser um pouco desunida, porque a gente conversou particularmente, um conversa com o vereador, outro fala com o outro, mas era importante que eles estivessem vindo reivindicar e passar a todos os vereadores a real situação, e os diversos problemas enfrentados, até porque se não pudermos fazer nada nesse projeto, a gente poderia estar elaborando algum outro projeto, como são diversas as reclamações realmente. Eu mesmo ontem fui informado por um taxista, que até me falaram que viriam alguns aqui hoje, eu falei que só seria a questão da votação, já tinha passado pelas comissões, que na época desse edital, Nova Serrana foi a cidade mais cara que foi vendida o ponto de táxi, R$33 mil, Divinópolis foi 27 mil, BH 20 mil, Betim 6 mil. Então, assim, eles deveriam na época ter impugnado esse edital, pelos valores, custo alto comparados, podia até ter feito essa comparação, mas não fizeram. Então, cabe a nós agora estar fazendo essa renegociação. Mas eu não posso também dizer que são esses os valores, porque me informou, foi ontem, já à noite, eu não tive prazo para estar olhando, porque já tínhamos passado pela comissão. A reclamação também de que os que ganharam pontos no passado, hoje podem alugar os pontos, os que compraram são impedidos de alugar. Eu não sei se procede, por isso eu falo, faltou eles estar presentes nas reuniões. Então eu acho que com tudo isso, se procede essas informações, nós vamos comparar, por exemplo, por que Betim foi R$6 mil, por que Belo Horizonte foi 20 mil? Porque eles atrelaram ao projeto
qualidades que foram exigidas e que aqui foi visualizado talvez mais o valor de repasse para o município. Qualidades essas que aqui também se pede, atestado de bom antecedente, conduta, mas até envolvimento em acidentes, ponto na carteira, qualidade do carro que proporciona segurança e conforto aos passageiros, que isso também tem que ser levado em consideração. E então, isso diminuía o custo dessas outras cidades, enquanto aqui se pensou no valor repassado. Realmente pode ser que tenham condições de pagar, mas ninguém sabe as intempéries que vêm no dia de amanhã e muitos, talvez por algum motivo de força maior, não puderam estar quitando ou efetuando esses pagamentos em dias. Então, eu acho que cabe a nós dar, assim, essa chance, né? E, das próximas vezes, pedir para eles que se unam mais e venham, né? Para que todos nós conheçamos realmente a causa deles e possamos todos, nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigado. Com certeza. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu sou a favor desse projeto e eu me lembro que quando estávamos em campanha, nós marcamos uma reunião, eu juntamente com o prefeito Joel, e na época candidato a prefeito, e meia dúzia de mototaxistas foram nesse encontro, nessa reunião nossa. Então realmente fica aqui uma dica, foi bem observado pelo nobre vereador Adilson, essa classe realmente é desunida, né? E eu acho que cabe, se não existe, que crie o sindicato dos mototaxistas, que vocês se unam mais para resolver esses problemas pequenos, que eu tenho certeza que o Poder Executivo está fazendo dentro das condições dele o melhor para vocês. Por exemplo, esse parcelamento, uma oportunidade para vocês pagarem, colocar em dia os débitos atrasados. Então, o Poder Executivo está fazendo, essa casa vai fazer, mas cabe a vocês se unirem, se fortalecer para que regularize o transporte na nossa cidade, de táxi e mototáxi também, que infelizmente é muito desorganizado. E esses critérios citados pelo nobre vereador Adair deveria sim ser exigido por esse sindicato, né? Principalmente a identificação desses motoristas. Seria mais seguro para o usuário. Então fica aqui a minha dica e eu sou a favor do projeto. Muito obrigado. Presidente, só para complementar aqui, não vai ser nem um minuto, eu pedi, inclusive, vendo a dificuldade de uns que devem muito, o parcelamento que eles pediram para a gente, nessas conversas individuais, a estender até 60 meses. Mas, infelizmente, não foi possível, né, porque tem que se terminar dentro do mandato da atual gestão. Então fica aí que a gente tentou também parcelar em mais vezes, não só eu, mas mais vereadores também, mas não é devido, não pode ser feito. Muito obrigado. Senhor presidente. Sim. Em questão o projeto aqui, a nossa comissão foi favorável a esse parcelamento, não vejo por que não parcelar isso aqui. Só que, veja bem, o projeto de origem já estipulava que se ele atrasasse, ele já perderia. O projeto anterior já falava, mesmo linguajar desse aqui, que se ele atrasasse um, ele já estaria fora. Agora, novamente, vem a mesma regra aqui no parágrafo 3º, que se ele atrasar, ele vai perder também. Quero saber se torna real, se ele vai perder mesmo ou não. Porque o que acontece é o seguinte, Nova Serrana é uma cidade que ainda não atentou ainda para esse serviço, que é um serviço de péssima qualidade, de péssimo tipo de trabalho, que motorista de táxi tem que ser um motorista esmerado na profissão, com curso de capacitação, homens que te tratam de passageiro bem, homem que respeite o trânsito, homem que respeite senhora na rua, pessoa que respeita o motoqueiro, pessoa que respeita o cidadão. E aqui não vai ser nenhuma classe de motorista que eu quero falar para o senhor que eu não conheço nenhum que sirva para ser motorista de táxi. Porque o motorista de táxi ele tem que ter curso para saber de material explosivo, que não é explosivo, uma série de coisas, e nenhum deles tem. A verdade é essa. Você pega um cidadão aqui, a carteira dele, ele mora no norte de Minas, a carteira dele é de Jandira, lugar que mais se vendeu carteira de habilitação no Brasil. Inclusive o prefeito está morto e o delegado está preso. Ok? Então veja bem, você pega Barueri, Jandira, Itapevi, tudo é o covil de vender carta de habilitação, que a maioria deles são tirados lá. Então veja bem, eu acho o seguinte, que teria que ter pessoas qualificadas, pessoas esmeradas nesse trabalho para ser motorista de táxi. Você vê motorista de táxi passando até por cima das pessoas aqui nessa cidade. Então eu creio que o executivo está na hora de botar algum freio nisso,
de comandar algum projeto para cá, do senhor Helder, que realmente os motoristas vão ter que prestar curso para ser motorista de táxi, para atender o cidadão, porque Nova Serrana é uma cidade que é um parque industrial, onde vem gente de toda a parte do Brasil e leva essa má impressão da nossa cidade. O táxi tem que ser padronizado, o táxi tem que ser sua cor, toda cidade tem, o amarelo é preto, é branco, alguma coisa tem que ser e ser identificado como táxi. Fizemos essa reunião, tivemos uma decepção muito grande com os taxistas, que aqui não apareceu ninguém, nem para defender sua classe. Entendeu? Os vereadores aqui votaram, porque do jeito que veio o projeto, o executivo achou que tinha que ser assim, e assim fizemos. Não teve emenda, não teve nada, não houve nem discussão, porque não teve com quem conversar. Porque o projeto só tem discussão com quem você discute o interesse de alguém. Você põe a tua proposta, eu ponho a minha, chega no denominador, que é o serviço da casa. Então, senhor presidente, sou favorável, mas indignado com os taxistas, com o pessoal que trabalha aqui, tá? Que tem que ser melhorado e muito, mas muito, senhor presidente. Mas é muito. É uns 99% de melhora, tá? Obrigado, senhor presidente. Tá certo. Olá, senhor presidente. Sim. Só para registrar que a prestação de serviço do taxista, ela não é uma prestação de um serviço particular. Ela é uma prestação de um serviço de utilidade pública. Certo. Então, eles não estão prestando serviço particular, não. Eles estão prestando um serviço de utilidade pública no nosso município. Realmente tem que padronizar. Minha indignação também registrada nesta noite, senhor presidente. Tá certo. Alguém mais quer comentar? Vamos passar para a votação. Projeto de Lei 045. O votador do pastor não está funcionando. Seu Henrique e o Chiquinho. Chiquinho e Luiz. Por unanimidade está aprovado o projeto 045, que fica feito parcelamento para os taxistas, ou melhor, táxi, mototáxi, né? Senhor secretário, por favor, gentileza das leitura das indicações. Indicação 219/2013, o vereador que se subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar o Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que promova a reforma do prédio da Lira Musical e a substituição das cadeiras que não estão em condições de uso. Adair Lopes de Souza. A justificativa, nobre? O prédio da Lira Municipal, justificativa, o prédio da Lira Municipal, musical melhor, carece de uma reforma para favorecer a continuidade dos trabalhos realizados por aquela banda de música. O local é o espaço em que se realizam os ensaios, as aulas e as reuniões da equipe. Além disto, observa-se que muitas carteiras não estão em condições de atender os músicos, necessitando de urgente substituição, visando ao conforto e à segurança dos que a utilizam. Sabendo que a Lira Musical cultiva a arte musical, trazendo alegria ao nosso município, mediante belas e criativas harmonias musicais, considera-se relevante que haja empenho para favorecer a continuidade das atividades daquela banda. Conta, pois, com o apoio dos nobres pares, Sala de Sessões José Batista de Freitas, 21 de outubro de 2013, Adair Lopes de Souza, vereador. Indicação 220/2013, o vereador que subscreve no artigo 124 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar ao Executivo Municipal,
depois de ouvido o plenário, que analise a viabilidade de construir uma praça no bairro Veredas da Serra. Cláudio Kennedy Silva, vereador. Justificativa? Faça favor, pastor. Indica-se a construção de uma praça no bairro Veredas da Serra para beneficiar a população local. Foi observado que aquela região carece de um espaço público que ofereça momentos de lazer em família e entre amigos com tranquilidade e segurança. Sugere-se que a praça seja construída com todas as adequações necessárias, dentre as quais jardim, árvores, assentos, passeio, acesso para cadeirantes, playground, academia ao ar livre, iluminação, sendo possível e viável monitoramento por câmeras. Sendo tal obra de interesse dos moradores da região, considera-se relevante que seja realizada. Conta, pois, com o apoio dos nobres pares e agradece. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 21 de outubro de 2013, Cláudio Kennedy Silva, vereador. Indicação 221/2013. Vereador que essa subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que promova a interligação dos bairros São Geraldo e Distrito Industrial José Silva de Almeida, a partir da rua Embaré, bem como proceda a complementação da pavimentação asfáltica desta rua. Aparecido Henrique Ferreira, vereador. A justificativa, nobre. Indicação 222/2013. O vereador presidente que essa subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que estude a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos no trecho da Avenida Rio Negro, próximo ao 1341, no bairro Amazonas. Na oportunidade, sugere-se o plantio de árvores na referida avenida. Antônio Donizete Ferreira, vereador presidente. A justificativa, presidente. Não precisa não, mas eu tinha tirado umas fotos e não deu tempo. O buraco é tão grande que eu estou lá dentro do buraco, por aqui, ó. Depois eu vou fazer questão de mostrar. É coisa feia mesmo, sabe? Caiu lá dentro? Não, eu pulei para mostrar. Bom. A justificativa? Não precisa não. Outro dia eu passo só para mostrar. Eu coloco em votação simbólica 219, 220, 221, 222. E aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado e vamos torcer para que elas venham a ser realizadas quanto antes. E será encaminhado ao Executivo. Senhor secretário, por gentileza, proceda a chamada nominal do orador inscrito na tribuna, o senhor Vitor Cristiano Fernandes, para tratar de assunto Conselho Municipal, Políticas Públicas e sobre o idoso e a saúde pública. Eu convido para ocupar a tribuna Vitor Cristiano Fernandes. Convido para ocupar a tribuna Vitor Cristiano Fernandes. Senhor vice, o senhor pode ficar à vontade, viu? O senhor tem 15 minutos para falar. A casa é sua. Boa noite ao presidente dessa casa, boa noite aos vereadores, boa noite à vereadora, boa noite aos profissionais da imprensa, boa noite aos presentes e boa noite também aos que nos assistem pela internet. O motivo da minha presença aqui é sobre a Lei 10.741/2003, que fala sobre o Estatuto do Idoso,
um marco e um avanço nas conquistas, nos que diz respeito às políticas públicas voltadas para o idoso. É uma pena que, a maioria das vezes, já fica apenas no papel, e não é muito colocado em prática, não. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, como o presidente dessa casa, o Dete, e o Henrique, já tem mais tempo de casa, eles já me conhecem desde a administração passada, e os dois são testemunhas e sabem que eu nunca fui de ser levado por lado político, ou mesmo por questões políticas, não. Eu nunca fui simpatizante desse ou daquele prefeito, não. Porque eu sei muito bem que se eu cair, por exemplo, na UPA, não vai ter esse prefeito que vai estar lá do meu lado, não. Eu não sou como muitos que até o ano passado vinham aqui reivindicar melhorias para a cidade, e que agora tem um emprego lá dentro da prefeitura, simplesmente fazem vista grossa, estão cegos e surdos e mudos para os problemas sociais. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. O meu pai, o senhor Valdivino José Fernandes, que tem 75 anos, o qual eu tenho muito orgulho de dizer que é o meu pai, que eu convivi com ele a vida inteira, que trabalhou a sua vida inteira e sempre pagou os seus impostos em dia, sempre fez a sua parte, assim como a maioria dos idosos, pela sociedade em que vivemos hoje. Em 2009, ele foi vítima de um AVC isquêmico e, devido à precariedade do sistema público de saúde, como bem colocou a Terezinha de Nova Serrana, ele ficou com graves sequelas. Ele ficou com um lado totalmente esquecido, ele não fala, dependente de uma pessoa para exercer as suas funções mais fundamentais. No caso, hoje eu que olho ele. Devido ao agravamento do seu quadro, ele ficou necessitando de uma dieta específica, porque hoje a alimentação dele é exclusivamente através de sonda nasentérica. Então ele ficou necessitando de uma dieta específica. Eu fui e procurei a Secretaria de Saúde, e como o secretário de Saúde paga um advogado para buscar algum subterfúgio e negar esses direitos para a população, porque o advogado serve ao secretário de Saúde, não à população de Nova Serrana, apesar que somos nós que pagamos o seu salário. Então o advogado do secretário de Saúde disse que o meu pai não tinha o direito a essa dieta. Eu procurei a assistência social, eles disseram também que eles não tinham direito a essa dieta. Eu procurei eu enviei ofícios também, fiz questão que eles me respondessem por ofício. Inclusive até a gestora da assistência social, a Lucília, esposa do prefeito, chegou até a me indagar comigo o que eu estava fazendo lá, já que o meu pai não tinha direito a essa dieta, não. Eu também enviei também um ofício também para a Comissão de Saúde dessa casa também, o qual disseram que não compartilhavam da mesma opinião que esses órgãos também, e também enviei também um ofício, pois eu queria saber também a opinião do prefeito, como o chefe do executivo de Nova Serrana, qual que era a opinião dele. Mas como o próprio Welder, que está presente aqui mesmo, sabe, os ofícios que os cidadãos deixam lá com o executivo são engavetados e eles se recusam a responder o ofício. Já que estão falando tanto em transparência, os ofícios do cidadão deixam lá não são respondidos, não. Então, continuando, infelizmente não tem como eu dizer qual que foi a posição do prefeito, porque ele não me respondeu ao ofício, não. Diante disso, eu também procurei o CREAS, como que em Nova Serrana ele é um dos responsáveis pelo Estatuto do Idoso, e o CREAS simplesmente ficou omisso, como ele é subordinado da Secretaria de Assistência Social, e simplesmente não quis ficar omisso. E também procurei o Conselho Estadual do Idoso, o qual eu me surpreendi com a atenção, com o respeito e a dedicação desses profissionais no que diz respeito ao Estatuto do Idoso. Eles me orientaram e disseram para mim procurar o Ministério Público de Nova Serrana, e no que estava ao alcance deles, eles me ajudaram. Hoje, graças, em primeiro lugar, a Deus, depois a intervenção do Ministério Público, na pessoa do Dr. Leandro, o qual eu me sinto feliz em Nova Serrana, eu tenho orgulho de dizer que é um promotor de Nova Serrana, o meu pai recebeu essa dieta. Diante disso, eu vi a necessidade de se implantar em Nova Serrana o Conselho Municipal do Idoso, já que para ter maior representatividade no que diz respeito ao Estatuto do Idoso. Então eu procurei essa casa para saber se alguém já deu entrada a esse projeto. Eu fiquei até abismado com o que eu fiquei sabendo. Esse projeto já foi criado em 2009, o Fundo Municipal do Idoso foi criado, o que faltou foi só a boa vontade do Executivo em formar esse conselho. Então eu peguei e fui e procurei o prefeito. Só que dessa vez eu não enviei ofício, não, já que ele não responde os ofícios do cidadão, eu fui pessoalmente lá para ver com ele. Já que até o ano passado ele se intitulou o prefeito do povo, certamente nessa questão que diz tanta importância para a população, pois quando eu falo idoso, eu não estou falando apenas os idosos de hoje, não, pois nós também, todos nós vamos chegar a ser idosos. Só não vai chegar a ser idoso quem morreu antes, mas todos nós atendemos é chegar a ser idoso. Então eu estou falando da população como um todo de Nova Serrana.
Aí o prefeito pediu uma cópia desse conselho e ficou de me dar uma resposta. Depois eu entrei em contato com a assessoria do prefeito. Aí a assessora dele pegou e me disse que estava esperando a inauguração do Clube do Trabalhador para poder formar esse conselho lá não. Aí o Clube do Trabalhador foi inaugurado, eu liguei para ela. O que eles me disseram foi totalmente revoltante. Eu fiquei até decepcionado com o executivo. Eles impôs um monte de dificuldade para poder formar esse conselho. Disseram que a assistência social não tinha. Eu estava encontrando várias dificuldades lá não. Aí eu fui pessoalmente também conversar com a assistência social para ver o que estava acontecendo. A pessoa lá da assistência social falou para mim que convidou várias entidades, que as entidades não tinham interesse em formar o conselho e que por isso não tinha. E como a lei pede que cinco entidades tenham que participar. Eu liguei para a entidade Nova Serrana, que todos já conhecem, que é a Vila Vicentina, e os representantes lá me disseram que nunca foram procurados pela assistência social e que eles têm o maior empenho e o maior desejo que seja formado aqui o Conselho Municipal do Idoso, já que eles trabalham com idosos, diante disso. E o que eu achei mais interessante é que essa pessoa da assistência social, ela mesma, numa reunião da assistência social, ela chegou a dizer que o conselho hoje atual da assistência social não está bem de acordo com a lei, não, que precisa modificar a lei. Ou seja, quando há interesse do executivo é fácil, é só modificar a lei de acordo com os interesses para poder formar o conselho, mas quando não há interesse, então a lei é um subterfúgio para poder negar, para poder não se criar e não formar esse conselho, não. O que, na minha opinião, é uma vergonha, porque quando eu falo, a questão primordial é o porquê o executivo não tem interesse em formar o conselho municipal. Infelizmente, muitos políticos nossos, eles têm a mente antiquada, a mente arcaica ainda, e para eles, quando se fala em formar o Conselho Municipal, quer dizer um órgão para estar cobrando deles, e não um órgão para estar representando os idosos e trabalhando na questão do idoso. Lá não. E também tem outra questão também, para esses políticos também, a questão do idoso não atrai voto, não é como fazer um show do Michel Teló, lá onde vai muitas pessoas, e o político pode se promover em cima disso. É uma questão mais social. Isso já vai do político, um respeito que o político tem que ter com o idoso. E disseram para mim lá, a assessoria do executivo, que estão pensando em construir a casa do idoso. Eu queria falar, aproveitar que o Helder está aí mesmo, para eu levar um recado para o prefeito, que a questão do idoso, o respeito ao idoso, não se limita apenas a asilo e a casa do idoso, não. Alguém aqui conhece asilo ou mesmo casa do idoso na comunidade indígena? Ou mesmo na cultura do cigano? Ninguém conhece, porque essa cultura, desde cedo, é pregado o respeito ao idoso. O idoso, para eles, é uma pessoa de conhecimento, que merece o respeito deles. Então, eu estou falando aqui, quando eu falo na questão do idoso, estou falando da dignidade da pessoa humana do idoso, de reinseri-lo na sociedade, não simplesmente, porque para muitos políticos, nós, não falando idoso, não, falando nós somos como uma fatia de uma laranja, onde o caldo são os impostos a serem pagos. Então, depois que eles extraem, depois que o cidadão paga a vida inteira, passa a vida inteira pagando imposto, só ele se torna idoso, para esses políticos, o cidadão se torna o bagaço, a casca, que precisa de um lugar onde deve ser jogado e onde deve ser colocado, o que é uma vergonha. Eu estou falando de muitos idosos, muitas das vezes, ficam jogados em algum abril ou alguma coisa, e seus laços familiares são quebrados, o que pelo estatuto do idoso é crime, porque a família também tem que participar. Eu vou dar um exemplo, na minha opinião como cidadão, na questão do idoso, que poderia ser muito empregado aqui, por exemplo, empregar uma disciplina nas escolas também, para trabalhar na questão do idoso com as crianças, para estimular o respeito ao idoso, ou por exemplo, fala-se tanto, quando se fala assim, em furtos, em porta de banco, saidinha de banco, ou mesmo em roubo de senha. Por que os bancos, então, não fazem palestra, então, para orientar os idosos, então, que para muitos idosos, caixa eletrônica para eles é bicho de sete cabeças, para instruí-los também, e para formá-los também, até mesmo ensiná-los também, a ter combater esse tipo de crime contra a pessoa deles. Outra questão também que eu queria falar também, aproveitando o tempo um pouco corrido, é que eu queria convidar a todos os vereadores, que eu sei que os vereadores aqui estão acima de partidos políticos, que os vereadores aqui, cada um está representando o povo de Nova Serrana, e não é interesse partidário desse ou daquele político. Eu queria convidar os vereadores a se juntar nessa causa comigo, para buscar formar esse conselho. Eu conversei com o conselho estadual, ele sentiu vergonha do município de Nova Serrana, pela posição
que eles têm, pelas dificuldades que eles dizem ter encontrado para formar o conselho, procurei o Ministério Público deu total apoio e ele estimula a formação desse conselho. Então, como eu sei que os vereadores aqui estão acima de questões partidárias, como eu acredito, colocam primeiro as necessidades da população de Nova Serrana, eu tenho certeza que eu posso contar com o apoio de todos nessa causa, porque é até uma vergonha esse panfleto que eu peguei ali fora, que é distribuído na Secretaria de Assistência Social e aqui também. Quando você fala que tem um número do telefone do Conselho Estadual do Idoso, da Defensoria Pública, quando você fala Conselho do Municipal do Idoso, simplesmente está escrito que verificar em seu município, porque ele não existe em Nova Serrana. Então eu tenho certeza que eu posso contar com todos os vereadores nessa questão. E a última questão que eu gostaria também é sobre que foi muito pregado em campanha política a questão do CTI de Nova Serrana, que disseram também que o CTI, o prefeito chegou até a dizer em uma entrevista que se ele fosse eleito, em poucos meses reabriria o CTI. E como eu já levei meu pai várias vezes na UPA, eu sei a importância desse projeto. Eu queria que os vereadores também, se algum pudesse até me responder, como está o andamento da reabertura desse CTI, se falta muita coisa, qual que é o tempo mais ou menos que o prefeito estimulou para reabrir esse CTI, porque eu tenho certeza que isso não foi só mais um elefante branco que eles usaram também para ludibriar os cidadãos, aqueles mais humildes, a aí voto, não. Eu tenho certeza que o prefeito é um homem de palavra, então certamente deve estar quase que em funcionamento esse CTI. E eu gostaria simplesmente de finalizar aqui também com uma frase muito interessante que uma pessoa que sempre trabalhou na questão do idoso falou: o grau de civilidade de uma sociedade se mede pela forma com que trata os seus idosos. E outra, na minha opinião também, eu queria deixar aqui a minha opinião no que diz respeito ao político. A minha opinião como cidadão sobre o político competente e o político incompetente. Na minha opinião, o político incompetente é todo aquele que, quando é procurado pela sociedade e apresentado problemas na sociedade, ou faz na sociedade, a primeira coisa que ele faz é buscar uma desculpa, um subterfúgio para poder justificar as suas falhas. Um exemplo, quando chove sempre é alagado lá determinada área. É o prefeito, não, é o problema da chuva, é o problema que está chovendo. Não, mas as dificuldades sociais é muito grande. Não, mas na África do Sul, que tem a ver a África do Sul com o Brasil ou a África do Norte? Eles querem simplesmente uma desculpa. O prefeito competente ou o político competente, quando é apresentado para ele algum problema, alguma falha social, a primeira coisa que ele faz é chamar para si a responsabilidade, assumir que quando ele se candidatou, ele estava disposto a assumir todos os problemas, todas as dificuldades, e ao invés de buscar desculpa, ele busca soluções para os problemas da cidade lá não, porque ele sabe, é como diz aquele ditado, a vontade de... Os problemas são grandes, mas a vontade de vencê-los em detrimento de um bem maior, ou seja, de bem de toda a sociedade é ainda maior. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a sua presença e deixo aqui já de antemão que essa casa está aberta para sempre que quiser usar a tribuna, não só você, mas qualquer outro cidadão. E seu recado foi dado. E eu só queria falar, vereador, com o consentimento de todos os vereadores, se eles autorizarem, que eu fiquei sabendo foi hoje de manhã, eu queria trazer a essa casa uma denúncia. Eu, como cidadão, se todos autorizarem, que meu tempo você já esgotou, se algum tiver, eu posso fazer a denúncia? Sim, pode. Hoje de manhã eu estive ali na Secretaria de Saúde, porque o secretário de Saúde, quando ele entrou como secretário, a primeira coisa que ele fez foi, eu acho que ele não estava cabendo lá onde que estava a Secretaria de Saúde, não. Ele alegou que o espaço estava pouco, foi transferir para um imóvel, para esse mesmo imóvel, que toda vez, desde quando ele foi construído, ele tem que ser alugado para o município de Nova Serrana. Qualquer prefeito que entra lá. Então transferiram ela para lá, ele disse que lá ia dar mais comodidade, mais conforto para a população. Hoje eu estive lá, presidente, os vereadores, inclusive até eu estou falando também para a Comissão de Saúde e Direitos Humanos. Os cidadãos, os usuários, quando vão lá procurar atendimento, eles ficam todos fechados dentro de uma sala, com as portas fechadas, com as janelas fechadas. Está certo que lá tem ar-condicionado, mas o próprio secretário, como médico, ele sabe o perigo que é de expor os pacientes, muitas pessoas, as pessoas que vão à Secretaria de Saúde procurar atendimento, cada um tem um problema, cada um tem. Então, as pessoas ficam respirando o mesmo ar, expostos a contrair uma doença respiratória lá, vão idosos lá não. Então, onde está o conforto que o secretário de Saúde viu? Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade que a Terezinha falou, e toda a imprensa que está aqui, como o Adilson é um comunicador,
o Claudio Kennedy também é um comunicador, e falar também sobre o perigo do que está acontecendo também, pois eles mesmos, comunicador, eles sabem a importância que é a liberdade de expressão. Igual essa casa abriu espaço para mim vir cá, falar sobre os problemas sociais. O Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal de Saúde, eles mudaram o regimento, porque quando eu vou lá, como eu sou usuário, quando eu preciso de tratamento, eu tenho que ir na UPA, eu tenho que ir no PSF, eu não sou como muitos lá que têm a plano de saúde, e eu vou lá e eu exponho os problemas. Eles criaram um regimento para poder restringir a liberdade de expressão do cidadão, onde o cidadão não pode expor os problemas, não, porque isso é um perigo, fica perigoso quando eles começam a se utilizar da força e dos meios, não, para poder censurar o cidadão. Muito obrigado a todos. Pois é, Vitor, reforçando aqui, a casa está aberta, seu recado foi dado, e eu espero que a gente passe para frente isso tudo que você falou, e em comunhão com os vereadores, ver o que pode ser feito. Muito obrigado. Presidente, só um minuto, só um segundinho. Eu só gostaria de deixar aqui, porque essa casa também, ela tem que fazer parte do conselho, né? Então, assim, acredito eu que essa casa também não foi procurada para participar desse Conselho do Idoso. Então, já deixo aqui de antemão, eu não fui procurado, mas estou à inteira disposição, se precisar de um representante nessa casa, para estar fazendo parte desse Conselho do Idoso. Obrigado. Já está se propondo a participar, né? Eu creio que outros também vai se oferecer. E nesta noite, não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião. Boa noite.